O Caderno Regional começa com cenas dignas de um filme surrealista na mais alta corte brasileira. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal deram vexame na sessão de ontem. Eles trocaram ofensas e acusações. Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da Presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim. Você vai saber mais sobre esse assunto ainda nessa edição do Caderno Regional. Universidade a serviço do desenvolvimento. A alta direção da Unisanta recebe prefeito de Cubatão para a realização de parcerias. O prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, do PSDB, foi recebido pelo pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, pela presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, e pelo assessor da presidência do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho. Durante a visita foram discutidas parcerias para projetos sociais da universidade no município. O grupo, que tem a dimensão, da família Teixeira, dos investimentos na cidade de Santos, com certeza também nós colocamos na pauta aqui a possibilidade de investimento na nossa cidade. E estreitando a relação, Nós temos aqui também comunicação, a universidade. A cidade de Cubatão padece em alguns setores, dentre as 9 cidades que compõem a Baixada Santista, nós estamos ainda um pouco isolados. Então hoje nós pautamos também a possibilidade de investimento, um desenvolvimento em conjunto, e que o grupo, a família Teixeira também, nesse sentido, assim como representa para Santos aqui, os dinossauros do ponto de vista de investimento, de parcerias públicas-privadas, que olhasse para Cubatão. Contribuir para as questões ambientais, ecológicas do município de Cubatão. Estamos aqui aprimorando e, além dos projetos que já desenvolvemos, estamos pensando em outros também voltados para o município. Esse também é o papel da universidade, proporcionar desenvolvimento, além do aprendizado. Sem dúvida, por meio dos nossos professores, alunos e dos vários laboratórios e núcleos de pesquisa existentes aqui na Unisanta. Em agosto, o Caderno Regional contou a história de uma jovem paraplégica de 20 anos. Deise da Silva Gonçalves é estudante universitária e paciente da Clínica de Fisioterapia da Unisanta. Ela ficou sem o movimento das pernas depois de uma operação cardíaca em 2012. A única fonte de renda da família de Deise é o comércio de marmitas na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão. O dinheiro é fundamental para manter o tratamento da jovem, mas os pais de Deise foram notificados ontem pela Ecovias e agora tem um prazo para retirar o trailer do local. Para quem trabalha aqui, nas grandes indústrias afastadas do centro comercial de Cubatão, a venda de marmitas na rodovia é a única opção de almoço. Não tem um ponto para nós parar e comer. O ponto é esse aqui, sempre estamos aqui, nós carregamos aqui na Petrobras e não tem nenhum ponto de apoio. Aqui está meio escasso de um lugar para você poder almoçar, então a venda de marmita é bom para nós. A cozinheira Elaine, mãe de Deise, já tem freguesia, mas depois de 3 anos e meio vendendo refeições, a família recebeu uma notificação da Ecovias, que alegou ser proprietária do terreno. Eles pediram pra gente tirar em 24 horas e a gente ficou assustado, Porque assim, se a gente não vender, a gente não tem renda. Essa é a nossa única renda. Elaine garante que já tenta a regularização do comércio há mais de 1 ano junto à prefeitura. Ela não sabia que a área era irregular e pertencia à Ecovias. Há 1 ano e meio, o fiscal da prefeitura esteve aqui conversando comigo e ele me orientou a procurar a prefeitura e fazer toda a documentação certinha. A gente já fez um cadastramento, só que até agora nada, não acontece nada, a gente está aguardando, só que eu não posso parar. Depois do comunicado, a família ainda busca alternativas para manter a única fonte de renda e continuar o tratamento da jovem. Eu estou querendo que eles me dêem um meio para me regularizar a minha situação. Agora, não eles me retirar assim como estão me notificando. Toda a família é envolvida. As irmãs em casa ajudando de manhã, depois vão para a escola e eles vêm para cá no horário do almoço para poder fazer a venda dos marmitex. E essa é a nossa única renda, é o que paga o meu tratamento hoje, Por nota, a Prefeitura de Cubatão informa que o trabalho da família de Deise se equipara ao de ambulante e que esta atividade está suspensa no município desde 2003. Já a Ecovias reafirmou por telefone que é proprietária do terreno e precisa zelar pelo espaço. Vamos falar agora do Outubro Rosa. Ao longo do mês, você viu aqui histórias de mulheres que venceram o câncer de mama.
Na reportagem de hoje, vamos mostrar o trabalho que um salão de beleza de Santos vai promover na tarde de domingo para ajudar na autoestima das pacientes. Há 6 meses, Ronange recebeu a triste notícia, o diagnóstico de um câncer de mama. Ele começou a dar os detalhes, que era um tumor muito agressivo, não sei o que. Eu falei, tá, então tá. Eu nem deixava ele terminar quase, sabe? Então, o que vamos fazer? Que tipo de cirurgia? Eu posso pôr silicone? Eu fui vendo o lado bom. A retirada das mamas e o tratamento deram início a uma difícil fase. Ronange fez 4 quimioterapias e ainda faltam mais 2. Hoje, ela usa peruca. Decidiu cortar o cabelo antes que começassem a cair e raspou depois de algumas semanas. Me foi falado assim, você vai acordar e você vai ver um monte de cabelo no seu travesseiro. Não, o que é isso? Eu não preciso passar por isso, entendeu? Então, eu fui pulando fases ruins. Não, eu vou cortar meu cabelo e ponto. Então, eu cortei ele curtinho, comecei a usar lenço bem trabalhado. Depois, eu mesma passei a máquina 4. Meu marido passou a 1, passei a gilete e já pus a peruca, que só para sair na rua, não fico em casa. Aderi a esse negócio de ficar careca em casa, jamais eu imaginei que faria isso. Para muitas mulheres, o espelho se torna um inimigo durante o tratamento do câncer. O principal desafio é conseguir manter a autoestima. Pensando nisso, um salão de beleza em Santos encontrou uma forma divertida para ajudar pacientes a superar esse obstáculo. Neste domingo, o espaço vai atender de graça 100 mulheres que estão em tratamento contra o câncer, com diversas atividades. Tratamento de cabelo, vamos fazer as unhas, maquiagem, né? Vai ter massagem nos pés, né? Elas vão passar por vários atendimentos aqui no salão. As pessoas também vão poder cortar e doar o cabelo. Uma boa ação que a pequena Carolina, de 9 anos, vai fazer pela 2ª vez. Para mim é como se eu estivesse doando alguma coisa de mim para as outras pessoas e elas vão se sentir muito felizes. Outra atividade é a apresentação de uma peça do grupo teatral Os Cidadãos Brasileiros. A história é uma coisa empolgante, bacana, porque vai lidar com a dificuldade do preconceito, com a situação da dúvida e a situação de quem aceita. Então são 3 cenas nessa base, desenvolvidas para lidar com esta situação das mulheres que são atendidas, que são as mulheres que foram detectadas que estão doentes, né? As vagas estão quase completas, mas o estabelecimento na Avenida Epitácio Pessoa vai abrir uma lista de espera. A mulher que quiser participar do evento pode ligar para o salão no telefone 3227-0778 ou 3227-2659. O julgamento era sobre a extinção dos tribunais de contas dos municípios no Ceará. Mas a discussão derrapou e os ministros Gilmar Mendes e Luiz Barroso protagonizaram um bate-boca acalorado no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Brasil presenciou ontem mais um capítulo triste de sua história. 2 juízes do Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro, trocaram ofensas e palavrões durante uma sessão da Corte em Brasília. Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, pouco contidos pela presidente Carmen Lúcia, se acusaram mutuamente de crimes e má conduta. Deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Em um certo momento, Barroso acusa Gilmar de agir sempre com ódio e de ser parceiro dos lenientes com a criminalidade. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministros, use um argumento, eu pediria que a gente o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Já Gilmar acusou Barroso de ter libertado o ex-presidente do PT, José Dirceu, entre outros ataques. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim.
Hoje, o ministro Gilmar Mendes declarou que esse tipo de confronto é normal no Supremo e que não gostaria de comentar o caso. Um triste espetáculo na mais alta corte da República. Para falar sobre essa polêmica e o trabalho no STF, nós recebemos o promotor de justiça e professor do curso de Direito da Unisanta, Fernando Acauí. Acauí, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Como a gente viu aí na reportagem, né, Acauí, o ministro Gilmar Mendes declarou hoje que isso é normal, né, esse tipo de bate-boca, de discussão. É normal realmente isso, Acauí? Não, não é normal, mas infelizmente tem sido frequente na Corte Suprema brasileira. Então, não há nada de normal num discurso áspero, como foi feito, tanto pelo troca de acusações, né? Muito graves, palavrões, acusações gravíssimas. Isso não é normal numa Suprema Corte de qualquer país civilizado. Existe uma clara divisão hoje no Supremo, não existe, Acauí? Existe uma divisão interna, existem aqueles ministros que não se dão com nenhum outro, existem alguns pequenos grupos, mas também muitas vezes eles se reúnem, né, de acordo com o julgamento que pretendem levar adiante. Então também existem aquelas composições de conveniência. Você acha que é necessário que haja essa transmissão ao vivo? Eu particularmente questiono um pouco isso, porque eu não vejo necessidade de que a todo momento se tenha transmissões ao vivo de decisões e de reuniões do plenário do Supremo, da Suprema Corte do país, né? Parece que atualmente há um certo entendimento de que as três esferas governamentais precisam transmitir todas as suas sessões, seja o judiciário, o executivo ou o legislativo, mas principalmente o legislativo e o judiciário, para que haja transparência. E isso, a título de uma transparência que o que há é um gasto público imenso para a manutenção desse tipo de serviço. A transparência deveria ser no gasto, né, que isso causa, na verdade. Exatamente. Né? Não há necessidade, isso não traz nenhum tipo de benefício. Isso pode causar desgaste de credibilidade do Supremo? Eu não tenho dúvida, né? Que a população certamente não entende como pode a mais alta corte do país ter ministros batendo boca. Aliás, esse termo ministro já mostra um pouco, né, dessa nossa característica aqui no Brasil, que é quase que de uma baixa autoestima, né? Um juiz da Suprema Corte americana, ele é chamado de juiz. Um juiz de tribunal de apelação na Itália é chamado de juiz. Aqui é preciso dar novas nomenclaturas para que esses membros das cortes superiores e até dos próprios tribunais, aqui também o Ministério Público, ao qual eu faço parte, também não é diferente, existem nomenclaturas diferentes para dizer que um juiz atua ou um promotor atua num grau superior de recursal. Então, já começa daí, né? Já é tudo feito para que haja um distanciamento da realidade, das pessoas, da sociedade. E é isso que a gente vê, né? Não bastasse essa exibição excessiva, né, das reuniões lá do Supremo, os ministros também não têm se exposto demais, porque eu vejo a todo momento o ministro do Supremo dando entrevista, opinando sobre determinados assuntos, alguns que estão em julgamento ou que vão ser julgados ainda. Isso é uma exposição também absolutamente desnecessária, não é? Mas eu acho que para que nós possamos entender isso, Irineu, a gente tem que ir na gênese do problema. E a gênese do problema está nas nossas constituições. Porque desde 1934, desde a Constituição de 1934, foi dada uma competência e ampliada com a de 88 ao Supremo Tribunal Federal, que as cortes constitucionais de outros países, que são modelos de democracia, né, pelo menos atualmente, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, não se vê. Então, nós damos duas competências para o Supremo Tribunal Federal que são absurdas. A primeira é como última instância recursal, o que abarrota o Supremo Tribunal Federal com milhares e milhares e milhares de processos todos os anos. Processos, só rapidamente, que às vezes são ridículos até. São ridículos para se chegar a esse tipo de... acabam chegando lá no Supremo. Claro. Quer dizer, isso não deveria acontecer. Só para ter uma ideia, a Suprema Corte Americana, no ano de 2015, recebeu 70 ações.
70 entraram na corte e 7 foram julgadas. 7 foram julgadas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil passa de... Milhares. Não, dezenas de milhares. Dezenas de milhares. E até se noticia o julgamento de dezenas de milhares de ações todos os anos como algo positivo. Olha, o Supremo deu conta disso. Não, isso está tudo errado. E a outra competência que é absolutamente equivocada é a competência para julgar originariamente ações penais contra determinadas autoridades. Porque é isso que acaba determinando para o presidente da República, que vai escolher um ministro do Supremo, vai indicar um ministro do Supremo, o perfil deste ministro. Porque ele já pensa antecipadamente que ele, seus correligionários e outras autoridades às quais ele está ligado, poderão ser julgadas por estes ministros. Então, a escolha é eminentemente política e não sem levar em conta apenas a capacidade jurídica daquele ministro. É bem verdade que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos a maior parte deles, tem uma história acadêmica dentro da área do direito muito grande, muito forte. Eles têm esta capacidade jurídica. Todavia, tem um componente político que não se vê, por exemplo, num ministro de uma Suprema Corte americana, que também é escolhido pelo presidente da República. Mas o presidente da República, por exemplo, se ele for democrata, ele vai tentar um perfil de um juiz mais liberal, que, tendo de julgar causas mais polêmicas, tenha uma posição mais liberal. Se ele for republicano, ele vai procurar apenas um juiz com um perfil mais conservador. Porque as causas que chegam lá são apenas de violação à Constituição e coletivas. Não é nada individual e também não se trata de julgamentos de políticos, julgamentos de autoridades com foro privilegiado. Lá nos Estados Unidos, uma autoridade qualquer será julgada por um juiz local. E não na Suprema Corte. E não na Suprema Corte. Eu sempre vejo eles falarem, se auto-intitularem, guardiões da Constituição. Eles deveriam julgar, então, ações que, de alguma maneira, ferem a Constituição. Puramente constitucionais. A ideia, a princípio, seria essa. Né? Puramente constitucionais. É bem verdade que aquilo que chega a nível recursal lá tem como objeto uma suposta violação à Constituição. Mas é muito amplo, até porque nós temos uma Constituição que é muito grande, ela tem muitos artigos, ela até é muito criticada por alguns por conter determinadas regras que poderiam estar na lei infraconstitucional. E não na Constituição. E não na Constituição Federal. Bom, entre as várias acusações que nós vimos ali, o ministro Barroso disse que enquanto uns prendem, outros soltam. E é exatamente isso que a gente tem visto, né, acompanhando aí o noticiário. Se as provas são as mesmas, por que razão a decisão varia, por exemplo, de instância para instância, de ministro para ministro? É puramente interpretativo? Se ficássemos neste fato de ser puramente interpretativo, até aí, por mais que nós discordemos, às vezes, do posicionamento de um juiz de tribunal em relação ao posicionamento adotado por um juiz de primeira instância ou por um tribunal regional, ainda seria palatável. O problema é que nós temos verificado que a jurisprudência do STF ela tem caminhado, notadamente nos casos da Lava Jato ou em casos, não necessariamente da Lava Jato, mas de operações que combatem a corrupção no país, de acordo com interesses pessoais. Então, assim, um caso idêntico é julgado pelo mesmo ministro de duas formas diferentes, dependendo de quem for o réu. O mesmo crime, mas que acaba tendo um resultado diferente. Mesma situação jurídica que é colocada para o ministro num determinado caso e ele julga, ele vai para cá. Num outro caso, sendo um outro político, de um outro partido, numa mesma situação,
o ministro vai para o outro lado. O Gilmar Mendes, inclusive, teve já numa polêmica quando soltou o empresário da aviação, né, lá do Rio de Janeiro, que havia sido condenado, ele mandou soltar, tinha parentesco, não tinha. Então, esse é um outro problema. Foi padrinho de casamento. O problema é que os ministros do Supremo não estão sujeitos a nada e nem a ninguém. O Conselho Nacional de Justiça não tem competência para apurar nenhuma conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso dá uma certa sensação de que o ministro do Supremo faz aquilo que ele quiser sem consequências maiores. Então, nesse caso, por você citado, era óbvio que todos esperavam que o ministro Gilmar Mendes se desse por suspeito. Afinal de contas, a esposa dele trabalha no escritório de advocacia que defende o réu que ele ia julgar. Por mais que ele pudesse se sentir isento para julgar, para a imagem do Poder Judiciário brasileiro, seria importante que ele se afastasse. Aos olhos da população também. Aos olhos da população. É aquele ditado: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Parecer honesta. Cauê, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Boa noite. E o Supremo Tribunal Federal nega pedido da defesa e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser transferido para um presídio federal. Este e outros destaques você confere agora no Brasil em 1 minuto. A data da transferência de Sérgio Cabral da penitenciária na Zona Norte do Rio para um presídio do Mato Grosso do Sul não vai ser divulgada por questões de segurança. Ele foi preso acusado de chefiar uma organização criminosa responsável por fraudes em contratos e lavagem de dinheiro. A ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento hoje de manhã ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Dilma foi ouvida como testemunha de defesa no processo em que o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Vendini, é acusado de receber propina. O Ministério Público Federal vai abrir inquérito para apurar se o incêndio no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros foi criminoso. A expectativa é controlar até o fim de semana o fogo que já destruiu quase 1/3 da área. Domingo tem mais uma etapa do triatlon da Santa Cecília TV em Guarujá. É a quarta e penúltima etapa do ano do 11º Circuito Santa Cecília TV de Sprint Triathlon, competição disputada na Praia do Tombo já há 9 anos. Os atletas vão ter que nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr mais 5 quilômetros. Ao todo são 9 categorias. As inscrições podem ser feitas pelo site ypseventos.com.br e também no próprio dia na praia. A última etapa será disputada no dia 19 de novembro. No futebol, o Santos entra em campo amanhã, às 5 da tarde, contra o São Paulo no Pacaembu. Para o clássico na 31ª rodada do Brasileirão, o Peixe deve contar com a volta de 2 titulares, o atacante Bruno Henrique e o lateral direito Vitor Ferraz. A baixa fica por conta do lateral esquerdo Zeca, que está deixando o clube. Na noite de ontem, Zeca entrou na justiça contra o Santos para rescindir o contrato. O jogador alega que o clube não pagou o FGTS de 2014 e 2015. A diretoria desmente. Após 2 dias de folga, o lateral não se reapresentou nos treinos de quarta e quinta-feira. Jean Mota deve ser o titular da lateral esquerda amanhã contra o São Paulo. E como já é tradição, sempre no dia 29 de cada mês, a Cantina Babo Américo em Santos comemora o dia do nhoque da fortuna de uma forma diferente. Culinária italiana com sabor de solidariedade. Metade da renda com esses pratos é destinada a uma instituição de caridade. Desta vez, vai ajudar o lar Santo Expedito. Batatas transformadas em nhoque da fortuna. Que receita é essa, hein? A produção de nhoques acontece durante toda a semana nesta pequena sala. Tudo com muito zelo e numa quantidade acima do normal. Os preparativos são para domingo, dia do nhoque da fortuna. A Cantina Babo Américo espera vender mais de 400 pratos desse tipo de massa. Muitas pessoas acreditam na lenda milenar de São Pantaleão na Itália. Esta delícia tem um poder. Da história
que num dia 29, há muitos anos atrás, São Pantaleão perambulava por um vilarejo da Itália, estava com fome e bateu na casa de uma família, por sinal uma família grande. E eles estavam almoçando nhoque, aí dividiram em partes iguais e justamente para São Pantaleão caíram, deu 7 nhoquinhos, ou seja, 7 bolinhas de nhoque. Ele comeu, agradeceu, foi embora. Quando a família acabou de almoçar, eles se surpreenderam com bastante dinheiro debaixo de cada prato. Então isso se tornou aquela lenda que o dia 29 ficou sendo conhecido como o dia do nhoque. Lenda que virou tradição aqui na cantina. Há 8 anos, seu Américo comemora o dia do nhoque da fortuna de um jeito especial, sem perder a essência de ajudar quem precisa. Por isso que nós fazemos todo mês essa combinação para uma instituição de caridade. Como a família ajudou São Pantaleão, nós com esse nosso gesto, nós acreditamos que nós também ajudamos bastantes pessoas. Ficou com água na boca, né? Eu também. Além da receita tradicional, você poderá escolher outros sabores desse tipo de massa no próximo domingo. No dia do nhoque da fortuna, todos os pratos vendidos aqui terão 50% da renda revertida ao Lar Santo Expedito, entidade sem fins lucrativos que abriga 15 crianças e adolescentes da região. Nós temos, na verdade, 3 tipos de nhoque. Nós temos o nhoque tradicional, é o nhoque de batata. Depois temos o nhoque de mandioquinha e temos o nhoque recheado de mussarela de queijo, né? E todos esses nhoques podem acompanhar todos os molhos que nós temos. Posso enumerar: ao sugo, a bolonhesa, 4 queijos, ao gratin, a rossini, a parmegiana e também o tradicional, no caso o nhoque mandioquinha, com carne seca e com camarão e abobrinha. Se você não puder vir até aqui, não tem problema. Pode fazer o pedido por telefone 3284-5999. Meu serve uma pessoa bem e 2 pessoas razoavelmente. Já o inteiro serve 3 pessoas com fartura. E como ninguém é de ferro, acompanhar toda a preparação, sentindo esse cheirinho maravilhoso, não dá para resistir. Delicioso. No domingo você também pode experimentar. A cantina Babo Américo fica na Avenida Ana Costa 404, no Gonzaga. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.